Esses dias eu vi uma menina num debate querer justificar o aborto dizendo o seguinte: não, o feto é um ser vivo, mas não é vida. Aí Isso é um argumento bem ruim, né? É péssimo. A outra pessoa assim, mas é um ser vivo de qual espécie? Não, ele é um ser vivo, mas não é vida. E só antes que você fale, eu não estou pensando uma menina da rua, não. É estudante de sociologia de escola pública. Muitas pessoas que fazem esse tipo de argumento, é estudo de sociologia, de humanas, essas coisas estão adentrando as universidades. Uhum. E nós temos uma galera grande defendendo essas coisas. E o idiotismo está tomando conta. Desculpa, eu vou te deixar falar só para desabafar isso aqui. O idiotismo está tomando conta de tal maneira que hoje você está tendo que defender e argumentar o óbvio, com o risco de ser linchado. Ou como é que fala na internet quando a pessoa... Cancelado. Hoje eu não posso mais defender o óbvio lulante. Você não pode defender o óbvio lulante. Então, sabe, é complicado. De vez em quando me perguntam o que eu acho sobre esse tipo de pauta, e é sempre um assunto complexo, difícil e que inflama as paixões. Por exemplo, o assunto do aborto, né? Do meu ponto de vista, cara, pessoalmente, eu sou contra, sabe? Eu jamais, você não vai ser, assim, hoje ela é minha esposa, mas se tivesse acontecido da gente dela engravidar sem a gente querer, eu não vejo que eu não faria, sabe? Pediria, não mencionaria aborto, né? Mas existe uma outra métrica que ela não é espiritual, ela é física mesmo, existem alguns casos que não tem jeito, meio que O incesto. É lógico que, para ser honesto com a resposta aqui, eu tenho que dar as visões. No entendimento católico, o aborto é crime em qualquer circunstância. Outros ramos do cristianismo, a igreja adventista, por exemplo, algumas igrejas evangélicas, entendem que há situações excepcionais. Você está entendendo? Uma menina que foi... violentada. Por o próprio pai. Às vezes engravidou. Às vezes uma menina de 7 anos, 8 anos. Então, se bem que a posição adventista, para ser coerente aqui, estou falando da igreja adventista porque é a minha igreja, mas cada um pode falar da sua aí, né? Não significa que a igreja fala assim, vai lá e aborta. Não. A igreja diz que quando é um caso excepcional como esse, quem que tem que decidir sobre isso? É a família com orientação de profissional da medicina. E o papel da igreja é dar o apoio espiritual e o conforto espiritual até na questão da culpa e tudo mais. A igreja não está falando, vai lá e aborta nesses casos. É bom deixar isso claro. Mas também não está falando que vai excluir. Agora, o problema, e é lógico que para um católico isso aqui não vale. O católico acha que mesmo em situações de extremas, não se deve interromper a gravidez. Mesmo em situação de risco da morte, tem que deixar a natureza. Essa é a posição católica e eu já coloquei a posição adventista. Agora, é lógico que o que a gente tem que tomar cuidado nesse aspecto é não tornar a regra, a exceção, em regra. O problema não é o cachorro bater o rabo, é quando o rabo começa a bater o cachorro. Você tá entendendo? Então essa questão assim, meu corpo, minhas regras, isso é muito perigoso. Meu corpo, minhas regras, porque aí a pessoa faz o que ela quiser. Bom, se você for falar pra mim assim, cara, o aborto como método... não você. Contraceptivo. Tá? Você, genérico. Se alguém me disser, cara, o aborto, eu sou a favor do aborto como método contraceptivo, eu ficaria chocado, tá? Pra mim, pessoalmente, sinistro isso daí, sabe? Mas, por outro lado, inclusive, existe algum exemplo bíblico de aborto? Boa pergunta. Deixa eu lembrar. Não me recordo. Nunca ouvi falar. O mais próximo que eu me lembro, mas eu não sei se posso chamar de aborto, porque aborto a gente entende que é antes de nascer. Né? Antes de nascer. Nós temos os casos das parteiras que Faraó mandava matar os meninos, mas não é aborto, porque ali a criança nascia. O que é mais cruel ainda, não é? Mais cruel ainda. Eu não me recordo
biblicamente. Agora, se tem, galera, ajuda aí, tá? Se alguém tiver, coloca, mas eu também não lembro biblicamente. Mesmo porque na antiguidade eu acho que não tinha tanto essa questão assim, que perdia. Era muito comum também mulher perder criança. As pessoas morriam muito mais fácil, havia muita morte, ou da mãe ou do bebê ou de ambos. Então não me lembro biblicamente. Você lembra de algum caso? Não, né? Não, então então pronto. Eu também não Se alguém souber de algum caso que eu e o Igor não estão lembrando aqui, você coloca aí no chat e a gente... Porque um dos debates mais intensos sobre esse assunto é justamente quando é que começa a vida, né? E aí tem gente que vai falar que é quando o cérebro se forma, tem gente que vai falar que é no momento do que o espermatozoide se conecta com o óvulo. Então, é sempre um tema muito complexo. Quando eu estudei mestrado na Universidade Católica, eu tinha uma série de matérias lá, eu fazia matérias até que eu estava estudando patrística. Mas eu não lembro mais por qual razão. Patrística, os pais da igreja, ou padres da igreja, os primeiros escritores do cristianismo. E eu não lembro por que cargas d'água, não sei se a matéria era obrigatória ou tinha que complementar. Eu sei que eu fiz algumas matérias de bioética com o padre Javier Garfo, da Espanha. E ele era padre e biólogo, porque a Igreja Católica, isso aqui tem uma coisa muito interessante. Os padres católicos são geralmente são muito preparados. Você vê que o padre é filósofo, mesmo fora da filosofia e da teologia, tem muito padre que é médico, que é advogado, que o cara estuda, que é cientista. Né? O maior apoiador, Lemaitre, que foi o segundo, depois de Einstein, da teoria da relatividade, Lemaitre era padre. Né? E outros mais que a gente poderia citar. Então, Javier Garfo, embora fosse padre, eu acho que ele era jesuíta ou dominicano da Espanha. Ele veio dar aula pra gente, mas ele era biólogo. E, rapaz, ele deu pra gente um calhamaço assim pra gente ler sobre a bioética. A matéria era bioética. Quando começa a vida. E o negócio realmente é complexo. Eu só posso dizer o seguinte. Seja quando for, quando a mulher tá grávida, com 3 ou 4 semanas, aquele período que já dá para escutar o coraçãozinho do bebê ali. Você tá entendendo? Olha, que me perdoe as discussões. Aquilo ali já... Você tá entendendo? Tem um coraçãozinho batendo ali e tal. Agora, se você é insensível bastante falar que isso aí não é nada, I'm sorry. Sabe? Eu sinto muito. Mas agora, não me peça educação nesse sentido. Você sabe que eu gosto de discutir com classe, sempre falo isso aqui e tudo, mas eu também não posso, agora, em nome do bom senso, negar o óbvio. Se você está peremptoriamente tirando a vida do seu bebê só porque o seu corpo é suas regras e você não quer aquele bebê, né? Porque você falou controle de natalidade, você é um assassina. Perdão, vai ver um monte de hater agora me encher o saco, mas desculpa. Olha, você entendeu? Não tem outra palavra. Matou o ser humano, inocente. Indefeso. Esse assunto é sempre tão complexo que eu tenho algumas dúvidas sobre ele mesmo. E aí eu vou aproveitar que tu tá aqui, eu vou perguntar isso. E só antes, eu só quero dar um exemplo do paradoxo, da contraditoriedade. Paradoxo é lógico, a contradição não. É o mesmo pessoal que defende essas pautas que fica enchendo o saco porque tá matando as baleias lá. Você entendeu? Baleia não pode, mas bebê pode. É a mesma turminha da Agenda Verde. Tem muita gente que não considera mesmo uma vida, né? Enquanto ainda tá, ou até determinado tempo. E eu entendo o que você está falando. Tem um coraçãozinho batendo, é que me pega pessoalmente. Exatamente. Né? Não é uma vida, tá o coraçãozinho batendo, não é uma vida. O que é então, caramba? Se não é uma vida, é o quê? Se é até um vírus é uma forma de vida. Uma bactéria é uma forma de vida. E um feto com o coração batendo não é uma forma de vida? Desculpa, eu não sou biólogo. O biólogo é o Pirula, né? Você viu que até quando eu fui debater com ele, eu falei, olha, Pirula, eu não vou entrar na sua área, eu não sou biólogo, mas também não sou burro. Você tá entendendo? Uma pedra não tem coração batendo, não tem órgãos ali. Se até uma planta é uma vida, como é que um coração batendo não é? E uma... Desculpa que você ia falar e eu te cortei. Se a gente se passar, tu me avisa, tá bom? Não, tudo bem. Você que também ia fazer uma pergunta. Eu ia te perguntar o seguinte, cara. Uma pílula do dia seguinte é considerado um aborto? Sim, honestamente, eu não saberia te responder. Pois é.
Porque aí... Eu tenho esse tipo de dúvida. Aí não é nem que eu tô fugindo da pergunta, não. É porque realmente o meu conhecimento é limitado na área. E quando eu estudei com o padre Javier Garfo lá, sobre bioética, isso foi em 1996. Eu nunca mais voltei ao assunto. Imagino que tenha mudado algumas coisas. Tenha mudado e eu nem lembro mais também, porque matéria que eu vi, beleza, não sou ignorante a ponto de não poder conversar sobre o tema, mas também não sou um experto a ponto de dar uma palestra sobre ele. Então eu prefiro não responder, porque com certeza eu vou falar bobagem, porque aí eu vou começar a entrar numa área que eu não domino. Até o dia que eu brinquei com o Serjão, né? Para mim tudo é pedra. A minha maior frustração é quando o pessoal confunde arqueólogo com paleontólogo e vem me perguntar de dinossauro, né? E para mim tudo é pedra. Eu já sei, aprendi com o Serjão que uma rocha é uma coisa, pedra é outra. Para mim tudo é pedra. Então eu prefiro me eximir de responder para deixar o especialista. E tem um outro aspecto sobre isso que é o seguinte também, que é, gostando ou não, sendo eu e você contra ou a favor, importa pouco no mundo real quando as pessoas vão lá e abortam. A gente não consegue, a gente não pode dizer... Não tem como eu chegar lá e apedrejar o menino que fez isso ou prender. O ponto é, existem pessoas que vão lá e abortam, tá? Pelas mais diferentes razões. Algumas amparadas pelo Estado, outras de forma ilegal e tudo mais. E existe grande risco em toda essa operação. Abortar uma criança, especialmente numa clínica ilegal, é um grande risco, né? Então, torna-se para o Estado uma questão de saúde pública, no mínimo, né? Em que a gente tem pessoas que estão se colocando em situação de risco de morrer porque estão fazendo um procedimento que o Estado disse que não pode. E aqui eu não estou falando de religião, de convicção. Claro, estou falando de sociologia e política. Política pública. Isso. Então, imagina que... já que isso existe, já que as pessoas fazem isso serve para uma porrada de coisa, tá? Isso que eu tô falando aqui. Já que as pessoas já fazem isso, não era melhor que a gente previsse e cuidasse e fizesse uma campanha de conscientização que fosse para que não aconteça, mas que haja algum amparo do Estado? Eu não tô falando que o pastor precisa ser a favor do aborto. Mesmo porque lembra uma vez que eu falei que Estado e religião, para mim, deve estar cada um no seu canto. Exato. Então, para mim, aquilo que eu te falei, eu não sugeriria a minha esposa um aborto, tá? Mas se a outra quer que tenha um hospital pronto para receber. Porque eu não consigo mandar na vida das pessoas a ponto de... o máximo que eu posso fazer é trocar uma ideia e tudo mais, mas eu não mando na vida das pessoas. Elas podem ir lá e fazer algo que pode ser pior ainda, sabe? Morrer um monte de gente, dar uma merda maior, ficar com problema pro resto da vida. Então, eu penso que talvez fosse interessante uma atenção do Estado, porque aquilo que a gente estava falando antes de começar, proibiu não quer dizer que deixou de existir. Quando você proíbe alguma coisa, proíbe a venda do vape, por exemplo. Não, eu peço agora pelo celular se eu quiser, entendeu? Então, assim, proíbe o aborto no Brasil. Pessoas continuarão abortando. Então não é melhor a gente encarar isso de frente, do ponto de vista de política pública? Tem pessoas que defendem justamente isso. Inclusive nos Estados Unidos, quando teve toda a campanha, questão do aborto, anti-aborto, um dos argumentos era esse. E até hoje esse argumento é repetido, né? Eles dão números, que também o pessoal acha interessante, às vezes na internet dá vontade de rir. Como as pessoas vão tirando uns números assim. Sim. Não, porque sabe que hoje no Brasil morrem tantas mulheres. Mas tu sabe que 70% das pessoas que recebem um dado com um número acreditam nela. Acreditam, exatamente. Porque nem esse que eu acabei de inventar parece real, né? Eu, como sou acadêmico, quando fala de dados, eu quero ver o artigo científico. Que a fonte daquilo ali, você tá entendendo? Qual é a fonte? E mesmo a fonte, ainda vou questionar por quê. Porque eu conversei uma vez com um estatístico, ele falou que até os dados estatísticos, para você colocar... Eu já orientei tese doutoral que tinha dado estatístico. Eu botei o aluno para estudar estatística e botar o estatístico para rodar os dados, e o estatístico você tem que entender até o que você vai pedir para ele ajudar para você interpretar os dados. Então, quando eu vejo políticos, tem alguns políticos no Brasil, tem um específico que ama citar, porque tantos milhões de pessoas, sabe que no Brasil a cada dia morrem tantas mulheres, tantos homossexuais são mortos, e fica citando, e como você falou, passa credibilidade. Me dá a fonte. Vou ler o artigo científico, vou ver se esse artigo foi revisado por pares, como é que foi, se não houve outra, e por aí fora. Bom, esse é um ponto.
O segundo ponto é que eu lembro aqui do Maquiavel, quando ele escreveu O Príncipe, uma obra que todo mundo deveria ler. O Maquiavel fala muito sobre esse problema. Até que ponto o príncipe tem que colocar as regras para agradar o vício das massas? Se ele fizer isso, ele vai implodir o reino dele. É lógico que o Maquiavel não está usando essas palavras, eu estou parafraseando. Tem alguns tipos de drogas que são tão terríveis, eu não sei o nome delas, mas os Estados Unidos estão entrando muito, que a pessoa fica igual um zumbi. Cara, que a pessoa fica igual um zumbi na rua. Cai assim, fica travado. Fica travado, exatamente. Tem uns que ele nem deita, ele fica travado assim, né? Todo torto. Tem um monte de gente usando aquilo ali. E elas vão continuar usando, independente das conscientizações e das proibições e tudo mais. Seria prudente, então, agora, criarmos clínicas onde as pessoas podem se drogar livremente? Talvez não, mas... Ia dar um problema danado. Com certeza, eu sou a favor de que haja um trabalho ali de... Bom, já existe isso. Já existe. Então... Exatamente. O que você está querendo já existe. Só que pro aborto, quer dizer que a pessoa quer... porque olha bem o que é a questão do aborto. Excepcionando, quer dizer, colocando como exceção esses casos que nós mencionamos, tá bom? Tô falando da mulher normal, tá com o namorado, engravidou, não quero beber, eu quero tirar, ou eu tenho 2 filhos, eu tô terceiro, não quero que eu quero tirar, ou simplesmente porque ela acha que o corpo dela, as regras dela, ela quer tirar. Essa forma caprichosa. Tá bom. Não vou arriscar números aqui, mas tem muitas que fazem isso. Tá certo. Elas querem tirar uma vida. Então o argumento é esse. Não que você está dando, mas que eu ouço muito por aí, você está replicando. É melhor ter um hospital público onde ela possa tirar essa vida sem correr o risco para si mesma, do que proibir e ela fazer isso numa clínica clandestina correndo o risco de morrer. Ok. Agora eu vou colocar a lógica matemática aqui. Ela quer tirar uma vida humana. Para que ela possa fazer isso sem ter risco para si, o governo tem que sancionar o assassinato que ela quer cometer. Eu tenho um monte de jovens adolescentes que querem matar o pai. E eles fazem isso e tentam ocultar o cadáver. E vários. E muitos deles correm o risco de serem presos. E alguns são menores de idade. E correm o risco de ir para a FEBEM, que não vai melhorar, vai piorar. Então o Estado também deveria dar uma condição para que esses filhos pudessem matar os seus pais livremente, de uma maneira tranquila, sem o risco de ser processado e ser condenado. Porque ele quer matar o pai dele. Porra, aí tu se passou, Rodrigo. É claro. Por que ela tem o direito de matar o bebê e ele não tem o direito de matar o pai dele? É que eu sim, se é para radicalizar, eu radicalizo. Tá. Eu penso, eu não sei se... Uma pessoa, não, na minha opinião... Eu não acho que uma pessoa deveria buscar o aborto, a menos que seja, por exemplo, como método contraceptivo. Em geral, isso parece uma perversão da coisa toda, entendeu? Pra mim é chocante mesmo. É tão perversão como o patricídio. Pra mim é bem chocante. O patricídio é bem chocante também. Ou parricídio, como alguns colocam, né? Mas eu fico pensando que, assim, a gente faria... porque vai dar trabalho, né? Mas a gente faria todo um processo, assim, a gente faria toda uma averiguação pra entender, que nem é. E veja, eu não tô querendo comparar. Aquilo que você falou, não tô comparando, mas um exemplo. Pra eu fazer a minha vasectomia, eu passei nos psicólogos, eu tive que ir até no cartório. E parece, se não me engano, que só depois que tem 2 filhos que você pode, né? Tem alguns limites ali. Então, no meu caso, eu fiz um pouco com a idade um pouco menor, que eu acho que é 35 ou 30 anos, alguma coisa que você pode fazer. Mas eu fiz com uma idade um pouco menor porque eu já tinha 2 filhas. E tem a possibilidade de reversão. Mas você tem que passar por tem um cuidado. Assim, os caras vão garantir que é isso mesmo, entendeu? Os caras fazem todo um trabalho, te conversa contigo, porra, tu vai no cartório dizer que é isso mesmo, não sei o quê. Então, num caso como do aborto. Porque o que acontece? Imagina, já não é... Eu também não tenho os dados, mas como é um assunto muito inflamado, uma pessoa que teria sofrido algum tipo de violência como essas que a gente mencionou aqui,
Porra, aí tem que entrar, eu não sei como funciona, mas eu imagino. Aí entra com um processo pra tu poder abortar de forma legal e tal. E a demora talvez piore tudo. Piorar tudo é o quê? É um bebê mais maduro, é uma mãe mais Não, mais mas isso conectada. já tem. Eu tomo com o advogado aqui, se eu estiver falando bobagem, ele vai me corrigir. O cara tá até na ponta Para do sofá ali, esses ó. casos, esses casos excepcionais, é isso que eu acho assim. Me corrija se eu estiver falando bobagem. Tu manja disso? Não é uma área, mas tá ele bom. mas sabe mais do que a gente, porque fez direito, né? Provavelmente, Que o pessoal pede uma legislação que já existe. Sim. Essa legislação já existe. É só botá-la em prática. O que pode fazer é aperfeiçoar, que aí a discussão é outra. Não é liberar geral. É aperfeiçoar o seguinte, para que o direito chegue às classes menos com condição de pagar um advogado. Você entendeu? Que o direito chegue de maneira mais rápida. Tem processos jurídicos que estão há anos, uma pilha na casa do juiz lá, que às vezes leva até processo para casa. Eu sei de casos de juízes que levam processo para casa. Você entendeu? Eu sei de casos de pessoa que paga para o processo passar na frente. E os juízes não dão conta também, não é questão de demonizar o judiciário, não, porque às vezes são poucos juízes para tantos processos que há. Tanto é que teve um prêmio que foi dado um tempo atrás aí, eu não lembro o nome agora, mas era um prêmio assim para quem conseguisse mostrar uma forma de tornar o processo mais rápido. Então criaram, por exemplo, o juizado de pequenas causas, que você tenta, antes de levar para o juiz, vamos resolver entre nós aqui, você já vem com uma proposta e tudo mais e tal. Então aí a discussão é jurídica no sentido de, não é só para a menina que sofreu uma violência e engravidou dentro de casa. É também para o camarada que está preso lá há 2 anos porque o bandido roubou os documentos dele. Eu conheço casos reais de pessoas que tiveram o documento roubado e eu acho que ele não fez o BO. E depois o bandido fez um assalto e foi pego e o cara estava com o documento daquele. E nem era a foto dele. E ele foi preso. E depois que viu que não era ele, ele foi solto. Mas o nome dele tá sujo até hoje. Ele não consegue limpar o nome, não consegue pegar empréstimo bancário, não consegue nada. Então, temos que criar um sistema jurídico que seja mais eficaz e mais proativo, especialmente com aqueles que não podem pagar por um bom advogado. Porque quem pode pagar um bom advogado pode fazer o que for, que vai ser... Né? Mas faz toda a diferença, de fato. Faz toda a diferença. Mas quem não pode pagar, vai pegar muitos anos de cadeia por causa de uma bobagem. E vai ficar lá e não sai. Então, isso é uma discussão. Agora, eu sei que muita gente deve estar falando, entendendo? Rodrigo está comparando bobagem, isso é uma falácia. Eu não estou falando falácia. O rapaz também que... Muitas que praticam aborto ilegal, tem muitos também que fazem o assassinato ilegal de um pai. E quando você deu o exemplo da vasectomia, que você passou por todo um processo aí, existe um elemento crucial no seu exemplo. Você tomou decisões sobre a vasectomia sobre você. Sim. Não sobre a sua filha. Por isso que eu disse que é diferente. Não sobre mim. Não sobre sua filha. Você entendeu? A sua vasectomia não vai afetar nada a sua filha. Você está entendendo? E outro caso. Aqui também eu tenho que distanciar um pouquinho do entendimento da bioética católica, porque é lógico, a Igreja Católica tem uma visão mais restritiva em relação a pílula anticoncepcional, preservativo. Eu não sei se pílula do dia seguinte também está no bojo, isso é a bioética católica. Então um padre daria uma aula melhor do que eu sobre isso, ou mais do entendimento católico. Sim, sobre o entendimento católico. No entendimento evangélico, pelo menos de algumas igrejas, eu estou dando o exemplo da Adventista, há exceções à regra. Há exceções à regra. A gente não deve tratar a exceção como genérico, e além da exceção à regra, no nosso entendimento, o você evitar ter filho não é o pecado. Você está entendendo? Evitar ter filhos ou um preservativo não é o pecado. Eu já tenho 3, eu não quero ter um 4. Tomar pílula ou fazer laqueadura de trompas. Lógico, com o consentimento da mulher, não é forçado, né? Você fazer vasectomia, isso não é pecado. Não tem nada na Bíblia que fala, não, isso aqui é pecado, que você está impedindo uma vida de vir à Terra. Agora, uma vez que ela veio, você tem que fazer de tudo para preservá-la.